Shalom, shalom. Tudo bem? Mais uma live, mais um encontro contigo. Que o Espírito Santo de Deus te alcance, te abençoe, liberte, transforme, cure. Que o Senhor manifeste a sua glória na sua vida. Deus seja louvado nessa tarde. Abençoe alguém, compartilha, marca alguém, envia para alguém, porque testemunho é também evangelizar, proclamar a palavra, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor realiza. O Senhor é bom. A paz, Raquel já está aí conosco, Juliana, paz, sejam todas bem-vindas a esse encontro com o nosso Senhor nessa tarde. Aquilo que o Senhor tem feito na vida dessas mulheres, né? Apóstolo Alvanor, a paz do Senhor, Deus seja convosco. Live de testemunho, shalom, live de testemunho, onde Deus tem escrito histórias, Deus tem deixado legados, Deus tem operado em nosso meio. Eu amo ouvir os testemunhos, porque eu sei que o Pai faz, assim como Ele tem feito na minha vida. Eu sempre falo, né, para as pessoas que me conhecem, e eu já enumerei, né, é mais de 30 testemunhos com Ele. Quer conversar sobre experiência? A gente senta, toma um café, é muita coisa. Vira vigília. Vira vigília. Esse final de semana para mim foi maravilhoso. Estive num seminário profético, onde a entrega foi de manhã até meia-noite. Meu sábado todo foi de entrega ao Senhor. Foi um tempo terrível, maravilhoso, onde eu estava me abastecendo, recebendo aí as ativações, as habilitações, né? Estava recebendo um amigo e mentor, né, da minha vida, o apóstolo Léo Barbirato, estava aqui conosco, ficou aqui na minha casa, foi bênção, Deus seja louvado através da vida dele. Ele veio ontem lá na igreja, foi bênção também. Então eu vi esse final de semana, eu ainda estou degustando o banquete que o nosso Deus nos apresentou e nos alimentou. E lá eu sentei com mais irmãs, né, na hora assim do almoço, no intervalo. E quanto testemunho, né? Enquanto eu contava os testemunhos e as experiências, as meninas estavam sendo ministradas. Esse é o poder da palavra, do testemunho. E depois elas me chamaram e falaram assim: meu Deus, eu quero estar perto de pessoas assim, pessoas que falam do reino, pessoas que exalam o perfume do reino, pessoas que você olha, não vai te julgar, pessoas que vai entender a tua identidade. Porque é complicado nós estarmos em lugares onde as pessoas não reconhecem a nossa autoridade e a identidade. Olham para nós e... quem é? O que é isso aí? Né? É tão bom quando você tá com uma tribo, um povo, que fala a mesma língua, tem a mesma visão, tem o mesmo entendimento. Nossa, isso é maravilhoso, né? São conexões que o nosso Pai faz, que Ele conecta, e isso não tem preço. Amém? A paz, todos que já estão, né? Eu quero iniciar com uma oração, vamos orar, né? Tudo, a chave, né, que vira, a chave que dá acesso é a oração e vai permanecer sendo a oração. Então que a gente venha se conectar agora. Amém? Me ajuda, ora comigo. Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, rendemos graça, louvor e adoração, porque o Senhor é digno.
O tributo é teu, a honra é tua, o poder é teu. Esta página também é tua, a minha vida também te pertence. Tudo aquilo que eu tenho, Senhor, foi o Senhor que me deu. Então, que seja para o teu reino, que seja para alcançar, trabalhar, habilitar. Que o Senhor venha usar as ferramentas agora, Senhor, necessárias para alcançar vidas. Aquelas que já estão aqui, aquelas que verão. Porque o teu Espírito irá atrair e conduzir. Faz como o Senhor quer. Toma todos os canais, Senhor. Frequência, Senhor, tudo. Que o Senhor estabeleça o governo, reino. Toma, Senhor, essa página, as conexões que sejam tua e que o Senhor assuma governo e direção nessa tarde. Oramos e agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Deus seja louvado. Quero iniciar nessa tarde com uma palavra, né? Eu sempre peço uma palavra ao Senhor, sentada aqui na sala da minha casa, que é o meu cantinho, né? De estudo, é o meu cantinho que eu faço as lives. A Hannah já tá aí. Se eu vou deixar uma palavra, já vou passar para ela, porque eu quero deixar ela à vontade, eu quero ouvir o testemunho dela. Foi por indicação da Suelen, né? Uma amiga que faz mentoria, né? Nós fazemos uma mentoria juntas. E ela falou assim, eu tenho uma amiga que tem um testemunho terrível, algo assim que o Senhor fez na vida daquela mulher. E a senhora precisa convidar ela. Então hoje nós vamos ouvi-la, aquilo que o Senhor, a história que o Senhor escreveu na vida dela. Mas eu quero alimentar a tua vida nessa tarde, trazer uma refeição fresca, uma refeição que vem do trono do Senhor. Abra lá sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Amém? Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 13. Amém? Verso 13 não, vamos começar do 12. Amém? 12. A palavra do Senhor diz assim: agora, vós rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. 13. E os que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 15. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre bem entre vós e para com quem? Com todos. 16. Regozijai-vos sempre. 17. Orai sem cessar. Olha aí. 18. Em tudo dá o quê? Graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o espírito. 20. Não desprezais o quê? Vocês estão me acompanhando? As profecias. Olha aí. Julgai todas as outras, retendo o que é bom. Olha que instrução, olha que direcionamento. 22. Obtendo-vos de toda forma de quê? Do mal. Né? E vai dizendo assim: o mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 14. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ô glória! Deus seja louvado por essa palavra. Então o Senhor, ele começa falando conosco o quê? Irmãos, acatei com preço. Sabe o que ele está falando aqui? Respeita a autoridade. Respeita os que trabalham.
Respeita, princípio de honra. Tá honrando. Tá honrando os trabalhadores. Tá honrando aquele que tá militando no reino. Tá respeitando tua autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Tá respeitando o teu pastor. Tá respeitando tua liderança. Tá respeitando aquele que Deus colocou na tua vida com autoridade patente. Ou aqueles que têm trabalhado na obra, aqueles que estão aí, ó, em missão, aqueles que estão nas nações, aquele que está evangelizando, aquela que está, a missionária que está fazendo missão, aqueles que estão entrando em lugares que eu e você não quer ir, ou não vai, ou tem medo, mas estão indo. Estão trabalhando para o reino, estão granjeando os talentos, estão multiplicando aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. Você tem honrado, você tem respeitado esses homens e mulheres de Deus que têm feito a diferença, deixado um legado aqui na terra. Você tem respeitado o mestre que Deus colocou na sua vida, alguém com a unção mestral, que tem ensinado, tem te discipulado, que tem te mentoreado. Você tem honrado essas pessoas. Você tem respeitado. Gente, honrar e respeitar é uma coisa. Me desculpa a expressão, puxar o saco é outra coisa. Aí é falta de caráter, interesses próprios. Pessoas que querem subir na vida, querem chegar a algum lugar, mas o único meio que ela conhece é através do quê? Puxar o saco, interesse, criar situações, lugares e regras para poder acessar aquilo que convém, aquilo que é do seu interesse. Agora, honrar é diferente. A unção que eu honro, eu carrego. A unção que eu respeito, ela vem sobre a minha vida. Eu falo disso na prática. A unção que eu carrego é a que eu honro, é a que eu respeito. Existem pessoas que passaram e ainda permanecem na minha vida, que são referência para o meu ministério. São referência para a minha vida dentro da identidade que eu sou hoje. Você tem essa consciência de pessoas que o Senhor colocou na tua vida para ser canal, acesso, ponte, para te levantar, para estender a mão? Você tem esse princípio em você? Você tem um princípio da gratidão? Você é grato? Você é uma pessoa grata? Ou você se esquece das pessoas? Ou você abandona as pessoas? Ou as pessoas só são alguma coisa para você quando lhe convém, quando é do seu interesse, ou quando você está precisando? Porque depois, quando você está bem, ou chega em lugares altos ou lugares de acesso que Deus te colocou e te permitiu chegar, você pisa e abandona aqueles que trabalharam, ou aqueles que ainda trabalham, né? Eu tô aqui agora numa live, eu tô trabalhando. Sabe para quem? Pro dono da obra. Esse canal aqui não é meu, Mulheres com Espada não é meu. Até as ferramentas que eu uso não são minhas, são emprestadas. Eu vou ter que dar conta delas. Isso é muito sério. O direcionamento de falar não seria nem esse, mas o Espírito sabe com quem ele fala. O Espírito está falando. O Senhor está alimentando a minha alma, o teu espírito. Primeiro, Deus fala o quê? Espírito. É o teu espírito que precisa ser alimentado nessa tarde. Porque nós somos espirituais. Não podemos andar carnalmente, porque se você andar carnalmente, você só vai ver as coisas da carne. As coisas do espírito você não vai ver, não vai enxergar e muito menos discernir. Então você precisa andar em espírito, alimentar o teu espírito. Essa página, Mulheres com Espada, está aqui hoje para alimentar o teu espírito, te dar um norte, uma direção, ó, abrir o teu entendimento, tirar essa religiosidade, tirar esse véu, essa mente gregoriana, né? Que o Senhor te alcance e que seja resposta para a tua vida nessa tarde. Amém? Eu já quero mandar aqui o convite para Hannah, né? Já vou mandar aqui para ela. De minha história, escreveu Jesus, compartilhar conosco
com aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz. Ô, glória! Deus seja louvado. Amém. É um prazer recebê-la aqui. Fica muito à vontade, porque esse canal aqui é do Senhor. Nos conte Amém. tudo. Todos nós queremos ouvir a tua história, entender que o nosso Deus, ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele continua fazendo, realizando Amém. sinais, prodígios, Verdade. maravilhas. Esse é o nosso Deus. Eu já sinto a presença dele aqui. Gente, eu Amém. tô aqui que eu tô quase que pulando, correndo. Mas minha história escreveu Jesus. Fica à vontade, compartilha conosco. Amém. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu quero agradecer, né, dar toda a honra e toda a glória ao Senhor por me dar mais uma oportunidade de testemunhar sobre os feitos dele, né? Que não são poucos, são muitos. Esse daqui, de toda a minha vida, esse talvez seja o mais expressivo, mas eu tenho muitos milagres a testemunhar a respeito dele. E se eu vivi esse grande milagre que vocês vão conhecer agora, é porque eu conhecia de antes, né? Eu sabia que ele podia fazer, porque eu já conhecia o Senhor. Isso me deu segurança, né? Me trouxe fé e me deu segurança para confiar no maior desafio que eu tive na minha vida, de confiar plenamente e descansar no Senhor. Então, eu quero agradecer a oportunidade, pastora. Eu quero agradecer a oportunidade também da Suelen, que fez as conexões, né? E se eu estou aqui é porque o Senhor, ele chamou a Suelen, ela tem isso, sabe? Ela tem um dom que o Senhor colocou nela, que são essas conexões. Tomara que ela consiga entrar, não sei se ela está aí, mas eu acabei de mandar convite para ela. E eu quero compartilhar com vocês a minha história. Meu nome é Hannah, vou tentar ser o mais breve possível, porque realmente meu testemunho, né, ele é um pouquinho comprido, então vou tentar dar uma encurtada e quero também bater um papo, de repente tirar as dúvidas se alguém tiver, tá bom? Meu nome é Hannah, eu tenho 34 anos e para começar, o maior testemunho da minha vida é o seguinte, eu casei, eu conheci meu esposo muito cedo, né, a gente começou a namorar com 15 anos e a gente casou aos sonho da minha vida, na verdade, era ser mãe. Sempre foi ser mãe, né? Eu queria, assim, ter uma vida boa, me formar e ter um emprego bom, enfim. Mas o maior sonho, tipo assim, o maior sucesso que eu poderia almejar era realmente ser mãe. E isso era o que me completaria, né? Era o meu sonho de vida. E então eu queria assim ter casado e na lua de mel vim grávida, né? Eu sempre quis ter muitos filhos. Enfim, isso sempre ardeu dentro de mim. E isso não acontecia, né? Então começaram a vir as pressões, né? E aí quando vem filho e a pressão pessoal, né? E não vinha, não acontecia. E a Suelen me conhece desse tempo, inclusive, bem nesse início mesmo. E aquilo me fazia muito mal, porque, né, não acontecia, trazia uma frustração muito grande para mim, minha vida. Eu me sentia fracassada, né? Porque aquilo não acontecia. Eu olhava para minha vida e eu achava que ela era ótima para ter filho, né? Eu achava que estava tudo certo. Por que não vir filhos, né? E aí o tempo foi passando e aqueles dias e aqueles meses, eles só pioravam para mim, porque eu me sentia cada vez, era como se eu entrasse dentro de um abismo mesmo. Eu pensava todos os dias nisso e quase todo o tempo durante um dia. E aquilo me consumia e me fazia mal. Eu sentia uma dor, que eu posso te falar que eu sentia uma dor grande, assim, uma pressão muito grande no meu peito. Só que eu não contava isso para ninguém. Meu esposo sabia que eu queria ter filho, mas não no nível que eu queria ter filho, né? Então eu me escondia muito. E eu lembro que uma vez a gente sempre gostou muito de oração, né? De se reunir para orar, enfim. E a gente estava na casa de um amigo meu, e esse amigo, cada um lá orando, orando no momento de adoração. E aí eu estava num canto e nesse dia eu me derramei ao Senhor. Eu entreguei tudo, eu abri o meu coração e eu falei, Senhor, tira de mim essa vontade, né? Porque eu já tinha passado por outras situações que o Senhor tinha tirado sentimentos do meu coração. E eu sabia que ele poderia fazer aquilo. E eu falei, como tu ainda não me deu filhos, eu eu quero que tu me alivie, porque eu vejo as minhas amigas, elas são normais, assim, elas querem, sabe, aproveitar o casamento. Nessa mesma época eu tive um monte de amiga que casou junto, parente e tal.
Então, elas não queriam ter filhos logo. Elas queriam aproveitar a vida delas, né? Elas queriam viajar, enfim, queriam aproveitar o casamento. E eu era doida que queria logo ter filho, né? Então, eu queria ser igual a todo mundo. E eu pedi para o Senhor me aliviar, tirar aquilo do meu coração. E ele prontamente me respondeu que foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus na minha vida. Foi quando ele me deu a minha identidade. Ele falou, filha, eu te fiz mãe. Eu não tenho como tirar de você, porque eu te fiz, eu te gerei para gerar. Então isso arde em você, isso vai arder de você, porque eu te fiz mãe de nações. Eu escrevi isso para você. E é por isso que você sente isso. É por isso que dói, né? E aquela tarde foi assim, a tarde que eu tive o maior consolo da minha vida, sabe? Porque o Espírito Santo, nesse mesmo dia, me fez lembrar. Uma vez que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu estava na cozinha, sentada no chão, e minha mãe fazendo comida, e eu falava para minha mãe que eu ia pegar todas as crianças. Ia ter um orfanato para mim, ia pegar todas as crianças. Então, ele me lembrou que isso sempre ardeu em mim, né? E eu tive uma visão de... Eu estava rodeada de muitas crianças, de muitas idades e adultos também, e eu, naquela visão, eu via que todos eram meus filhos. E quando o Senhor falou comigo, ele falou que de mim sairiam reis e rainhas que governariam essa terra. Então, ele me deu essa promessa e foi assim, ela fez um sentido total, sabe, na minha dor. Eu entendi por que eu sofria. E nessa época eu era aquela crente que não lê a Bíblia. Tem um tipo de crente que fala que é crente, mas não lê, né? Então, eu era desse tipo aí. Mas ele começou a me orientar. Então, ele falou que era para eu olhar a vida das matriarcas da Bíblia. E eu nem sabia da história delas. E aí foi começando a olhar a vida de Sara, Rebeca e Raquel. E eu comecei a entender que o Senhor, ele tinha uma aliança, ele tinha um negócio a mais com as estéreis. E eu tinha entendido que o Senhor tinha me feito estéril também. Ele tinha me feito estéril para manifestar a glória dele, para manifestar o poder dele. Eu entendi que eu só iria ficar grávida através de uma intervenção dele, não só de uma intimidade minha com meu marido. Porque eu entendi que ele tinha um plano a mais para mim, né, para o meu ventre. E eu me submeti, eu falei, amém. Eu te entrego o tempo e a condição que ele vem. Mas eu sei que ele é teu. Então, eu te entrego tudo. E eu sei que vai doer. Porque depois eu entendi que ia demorar muito tempo. Mas eu coloquei tudo diante do Senhor. E eu esperei, né? Eu casei em 2013. Essa visão que eu tive, esse dia de revelação foi mais ou menos 2014, entre 2014 e 2015. E eu fui ficar grávida quase 10 anos depois. 10 anos depois de ter filhos. Então, depois de casar. Então, não teve um sequer dia durante esses 10 anos que eu não pensei. Eu continuei sofrendo por aquilo. Mas foi diferente porque eu entendi quem eu era. Eu entendi que aquele sofrimento, ele tinha um porquê, ele tinha uma razão. Eu tinha um porquê chorar, né? Então, quando foi em 2020, eu falei, Senhor, o filho é teu, ele é teu. Eu sabia que era um homem, né? Eu sabia porque o Senhor, quando ele quer iniciar ali um povo, ele começa por um menino, né? Ele começa por um homem. Então, eu entendi que era um homem. Meu primeiro filho seria um homem. Isso eu tinha certeza. Então, eu falei, Senhor, eu quero que tu escolhas o nome. O nome é o Senhor que tem que me dar, porque ele é teu. E eu sei que o Senhor, ele dá destino, né? E se eu entreguei tudo, eu estava disposta a realmente que ele desse o nome. E eu estava numa viagem para o Maranhão com meu marido a trabalho. Eu lembro exatamente da data, foi dia 2 de 2020. E eu orei, falei, Senhor, me dá um nome, porque eu quero me preparar para o destino dele. Eu quero ser a mãe que impulsiona ele para o destino dele, né? E eu me inspiro muito em Maria. Maria, para mim, é o maior exemplo de mulher da Bíblia, né? Porque foi uma mulher que se submeteu, ela não foi escolhida à toa, ela não era qualquer uma, ela não era aleatória. Ela se submeteu a uma palavra, mesmo que isso causasse morte para ela, né? Ela aceitou a missão de ser mãe do Filho de Deus, né? E pela lógica, ela morreria aparecendo grávida,
né, sem ter casado. Mas ela, ainda sem saber o que ia acontecer, ela disse que se cumpra em mim segundo a tua palavra, né? Então ela me inspira, essa palavra me inspira, esse comportamento me inspira, um comportamento de serva mesmo, né? E aí eu estava lendo o livro de Lucas nessa época e ele falou: "Esse é o nome do teu filho". E eu olhei assim, eu falei: "Lucas, Senhor, mas é um nome um pouco simples, meio comum. Eu queria uma coisa do hebraico, do aramaico, porque quando eu converso com o Espírito Santo, eu converso como eu estou conversando com a senhora, pastora. E eu falei, mas Senhor, se eu não estou ficando doida, eu vou guardar para mim esse nome. Fui pesquisar a respeito do nome, o significado e tal, fui lá no hebraico, enfim. Eu vi que do hebraico, fazendo né, o estudo do nome do hebraico, significava sobrenatural, o nome do Lucas. E aí fui ver vários estudos. Eu fui ver vários estudos a respeito do nome e guardei isso para mim. Eu falei, se eu não tô doida, o senhor vai lá e vai revelar para o pai. No mês seguinte, em março, a gente estava andando, eu moro num condomínio, estava andando aqui nas ruas, estava para estourar, assim, estava dias de estourar a pandemia, e o meu marido falou, o senhor me falou o nome do nosso filho. Aí eu falei, eu fiquei né, naquela expectativa. Ele disse que ele estava lendo no Instagram um homem que fez um post, o nome do homem era Lucas, e ele estava lendo normal. Quando ele terminou de ler a respeito do significado do nome, Deus falou para ele, esse é o nome do teu filho. Pastora, eu fui lá no terceiro céu e voltei na alegria. Eu falei, meu Deus, eita, e mostrei para ele a pesquisa que eu tinha feito, o estudo que eu tinha feito a respeito do nome. Eu falei, meu Deus, o Senhor escolheu, o Lucas veio, o Lucas está vindo. 2020, o Lucas não veio. Pensa numa frustração muito grande, muito choro, mas eu falo que foi a última vez que eu chorei, porque eu gerei uma expectativa, que eu falei, meu Deus, o Senhor deu um nome, se tem nome, tem vida. E aí já coloquei, já tinha certeza que no mês seguinte o Lucas estava aqui e não estava. Eu chorei muito, eu passei foi a última madrugada, chorando, pedindo ao Senhor perdão pela expectativa que eu tinha criado naquele dia, mas eu sofri muito. Existe uma vida paralela de quem tenta ter filho. Talvez a grande maioria das mulheres não conheçam, mas existe a vida de tentante, que é de quem tenta ter filho. É como se você vivesse um certo luto, como se você sempre chorasse por alguém que você nunca teve. E eu passei 10 anos, sabe? Que eu sorria, mas eu não tinha plena felicidade. Faltava algo que só o Senhor poderia me dar. Não é nem o meu filho, né? O filho que eu tenho hoje, não é nem o Lucas. Não é o Lucas que me completa. Foi o que o Senhor poderia me dar que ia me completar. Chegou 2021, eu fui em julho de 2021, saí de férias e lá eu tive um problema na coluna, voltei sem conseguir andar direito, já tinha tido outras crises de coluna, aí eu tinha que esperar desinflamar para eu conseguir voltar. Só que a minha barriga começou a inchar e eu achava que era porque eu não estava conseguindo ir no banheiro fazer minhas necessidades. Né? A coluna foi desinflamando, fui começando a conseguir voltar a fazer as necessidades e a barriga foi cada vez mais inchando. Fomos lá pesquisar a respeito, fomos atrás de médico e eu vi que eu tinha um sintoma chamado ascite, que é popularmente conhecido como barriga d'água, né, que é um acúmulo de líquido no peritônio. Quando a gente fala, assim, a maioria das pessoas não conhece, mas a galera que é do interior, que é mais antiga, conhece. Isso era mais comum nos interiores, dá geralmente em estágio avançado de cirrose, câncer no fígado, câncer no baço, enfim. Então, quando eu fui pesquisar o sintoma que eu estava tendo, a expectativa de vida máxima era 5 anos, antes de eu saber o que eu tinha. Né? Então, quando a pessoa tem ascite, quando ela está fazendo ascite, que é como chama, né? Ela já está no estágio avançado de alguma doença, de algum tipo de doença. Então, aí começou a saga de saber o que eu tinha. Só que no mesmo julho de 2021, o meu marido ele costuma orar muito pela madrugada. Então, ele tinha recebido uma mensagem, ele tem isso gravado, porque ele deixou registrado na mesma madrugada que ele recebeu, que dia 31 de julho de 2021, Deus falou assim, seu filho está próximo, enquanto ele orava. E quando ele me falou dias depois, isso trouxe uma alegria muito grande para nossa casa, porque a gente teve convicção que era chegado o tempo do Senhor dar o Lucas pra gente, né? Conforme ele tinha prometido.
Só que no mês seguinte eu fiquei doente, que foi em agosto, a minha barriga começou a ficar muito cheia, que foi a primeira vez que eu fiz a retirada de líquido. Então eu comecei a minha saga com relação a, né, a doença. Então eu comecei a retirar líquido, descobrir quem tentar descobrir o que era, comecei a ir em vários tipos de médicos, fazer centenas de exames. Aqui no meu Instagram eu tenho tudo registrado, porque nesse mesmo período, em setembro, se eu não me engano, no comecinho de setembro, eu tava voltando pro meu condomínio sozinha, dirigindo, e o Senhor falou assim: se exponha na internet. Expor como eu estava, né? E aí eu fiquei assim, mas o que eu vou expor, Senhor? Que nem eu sei o que eu tenho. E aí ele só falava: se exponha na internet, isso é pra glória do meu nome. E aí eu, mesmo sem concordar, decidi obedecer. E eu comecei a me expor. Então, se você olhar lá os meus destaques, tem até as datas, tá lá. Tá lá, eu comecei a ficar, né? Eu comecei a ficar muito magra e com aquela barrigona. Eu parecia uma mulher grávida. O, a doença me deixava com a aparência de mulher grávida. Tanto que quando a nossa cidade é pequena, né? Então a gente tem muitos amigos aqui, é muito conhecido. Eu ia no supermercado, as pessoas vinham me parabenizar achando que eu tava grávida. Eu tinha que explicar que eu não tava grávida, que eu tava doente, mas não sabia o que eu tinha. E aquilo começou a me deixar mal. Eu lembro quando eu fui trabalhar, teve um dia quando eu tava trabalhando, eu tinha uma loja. E assim, foi 4 clientes nesse dia na minha loja e as 4 vieram me parabenizar. E era muito difícil, assim, pra mim era muito humilhante ter que passar por aquela situação, sabe? Mas eu também entendi, olhando para a vida daquelas mulheres que o Senhor me instruiu, que a humilhação fazia parte, ela antecede a glória, né? E não era fácil, mas conforme ele me orientava, aquilo fazia sentido, e aí eu decidi a me entregar àquela situação. Entende? Então, ter o direcionamento de Deus, mergulhar em saber quem você não vai te deixar blindado de passar num deserto, mas vai te deixar confortável na medida do possível, sabendo que aquilo que você está passando é temporário e que o Senhor continua no controle de tudo, sabe? E é isso que eu senti durante todo esse processo. E é impressionante, porque durante todo esse momento, o Senhor sempre dava um jeito de mostrar o cuidado dele, né? Com a minha vida, assim, com a minha casa. E o Senhor foi tratando muitas coisas também durante esse processo. Foi destronando um principado de orgulho que a gente viu que tinha. Entendeu que Leviatã estava governando na nossa casa. E eu tô falando aqui direcionado a mulheres que entendem espiritualmente o que eu tô falando. Né? A gente entendeu que aquele líquido, ele tinha um porquê, ele tinha um porém. Não é todo mundo que vai entender o que eu tô falando agora, né? Mas eu tenho certeza que a pastora e muitas mulheres que estão aqui, o público da pastora vai entender. Então, a gente entendeu que existia um principado governando a nossa casa do orgulho e a gente começou a romper com ele. Começou a reconhecer, expor e nos arrepender. Então, o Senhor foi tratando muitas coisas. O pessoal acha que o câncer era, né? O câncer não era tudo. E eu ainda não sabia que era câncer. Mas durante todo o processo a gente falou, Senhor, abala tudo que é abalável, abala tudo que é abalável aqui dentro. E foi o que ele foi fazendo. Eu lembro que em outubro de 2021, ainda tentando descobrir o que eu tinha, a última coisa que eu poderia fazer para descobrir era uma biópsia. E aí eu fui encaminhada a um oncologista antes de fazer essa biópsia e levar os meus exames, que ele falou assim, ó, talvez a gente não esteja vendo aqui né, alguma coisa. Então, leva no oncologista antes de fazer a biópsia, porque com os exames talvez ele consiga ver algo, né, que a gente não está vendo. Foi o que eu fiz, fui no oncologista e foi a única vez que meu marido não pôde estar comigo, né? Que foi um atendimento muito rápido, ele ia me deixar e ia voltar, mas eu fui logo atendida. E esse homem, ele viu os resultados dos meus exames, mesmo eu já tendo passado, né, no ginecologista, falando que não tinha nada com relação ao sistema reprodutivo. Esse médico olhou para meus exames e falou assim, olha, o problema é o teu ovário. O problema é o teu ovário, tá aqui, é o nome desse cisto aqui, falou lá, ele viu a ressonância da pelve. E ele falou, quem é que vai fazer a tua biópsia? Aí eu falei, é o doutor fulano. Aí ele falou, posso ligar? Eu tô com 2 pacientes com ele. Aí eu já falo o que é para ele fazer. Ligou, falou, olha, eu tô com tal paciente de ascite. E eu por dentro aqui já tava assim, Jesus, é justamente onde eu tinha medo que fosse. Né? O problema era na região reprodutiva. E aí ele terminou ali a ligação, ele falou, pronto, já falei
para ele retirar o teu ovário, ele provavelmente já vai retirar o outro, porque a chance de espalhar é muito rápido, então. Aí eu falei, retirar meu ovário, porque eu tinha entendido que era retirar o cisto para fazer biópsia. E ele falou, né, com certeza o problema é o teu ovário. Eu falei, não, doutor, mas não pode retirar o meu ovário, eu ainda não tenho filhos. E esse homem falou para mim assim, não, mas eu prefiro uma paciente sem filhos e saudável do que cheia de filhos e doente. E aí eu agradeço a Deus a oportunidade que o Senhor me deu, né? Porque eu acho que aquele médico, acredito que ele foi assim, boca de Satanás, para confrontar minha identidade. E eu agradeço a Deus a oportunidade de pegar na mesa daquele médico e falar assim, eu prefiro morrer do que não gerar filhos. Naquele momento, eu deixei muito claro para o inferno que eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de não cumprir aquilo que fui chamada. Se o Senhor falou que ele ia me dar filhos, então, querido, nem o médico, nem a minha barriga, e nem um exame ia falar que eu não ia poder gerar. Porque o Senhor falou que eu ia gerar, né? E eu levantei dali muito abalada, porque não é fácil, né? Você ouvir um médico dar a entender que você tá com câncer no ovário. E eu entrei no carro, comecei a pesquisar e realmente é um câncer silencioso, câncer no ovário. E quando ele dá esse sintoma de ascite, não são todos os casos, mas quando dá, é um estágio muito avançado. Então, tinha sentido o que aquele médico estava falando. E ele falou para mim antes de sair, olha, tenho quase 20 anos de experiência, tenho certeza do que é. Mas ainda assim eu saí de lá e eu vi o meu marcador tumoral, não estava tão alterado para um câncer de ovário. Mas enfim, decidi fazer a biópsia. Eu cheguei no médico que ia fazer, troquei de médico que ia fazer a biópsia. E falei pra ele, né, da desconfiança desse médico. Ele falou: olha, Hanna, a gente vai colocar câmera e a gente vai ver. Eu acho que não tem nada a ver com teu ovário, cirurgião gástrico. Mas se for, a gente vai fazer a biópsia agora, né? Então, tá bom. Fui, fiz a biópsia e realmente não era um câncer de ovário. O resultado saiu no dia 29 de dezembro de 2021. Eu estava com um câncer no peritônio. O peritônio é uma membrana que pega toda a região pélvica até a parte digestiva toda, né? É uma membrana quase transparente. E a minha tinha muitas manchas brancas e esse era o tumor, né? Apesar de eu... Desculpa o barulho, é que tem obra aqui. Não sei se está atrapalhando, tá com obra aqui no vizinho. E apesar de eu estar com câncer, eu não me sentia mal. Eu só fui perdendo muito peso, ficando muito fraca. Mas quando eu tirava o líquido, eu tirava de 7 a 8 litros de líquido do meu abdômen, eu me sentia bem. Logo depois eu me sentia bem, né? Então eu saía, trabalhava. Só que aí no final eu já fui ficando muito, né? Quem puder olhar a história e ver como eu estava, eu expus isso passo a passo, está lá nos destaques. Eu fui ficando muito fraca mesmo, eu fui ficando sem força, eu fui perdendo toda a massa magra. E aí, quando saiu o resultado, foi o pior possível, porque foi um mesotelioma epitelioide, que é um câncer maligno. Ele é muito raro e, mesmo ele raro, ele costuma dar na pleura. Mas em mim, ele deu num lugar ainda mais raro, que foi o meu peritônio. E o único sintoma é a ascite, que é a barriga d'água. E o único sintoma que eu tinha eu parecia uma mulher grávida. Então isso pra mim também falava alguma coisa. Enquanto eu estava vivendo fisicamente aquilo, espiritualmente eu também estava vivendo uma realidade. Eu estava vivendo a realidade que ia chegar no tempo do meu filho, porque o Senhor falou. E eu sei que para as pessoas que acompanhavam próximo, os familiares, para os amigos, a gente parecia meio doido, porque praticamente era só eu e o meu marido que criamos nisso. E no dia que a gente pegou esse resultado, eu dei uma carona para minha mãe e para minha tia, elas estavam dentro do carro. Então, quando a gente entrou, eu não queria falar, porque você imagina, né? Você falar para sua mãe dar esse diagnóstico. Então, eu não queria falar porque eu tava segurando o choro, engolindo o choro, para não desesperar ela, porque eu sabia que ela ia se desesperar, né? Imagina ter um filho com um diagnóstico desse. Então eu sabia que aquilo era muito pesado, então eu tentava me controlar para eu não falar, começar a chorar. E aí o meu esposo começou a falar, porque esse médico falou para mim, olha, Hanna, eu não esperava esse resultado realmente. Eu não sei se vocês já entenderam, porque eu tinha entendido que era um câncer, mas eu, na minha cabeça, assim, vou fazer quimioterapia, radioterapia, eu vou fazer o que tiver para fazer e Deus vai dar vitória. E quando eu saí do médico, eu entendi que não era assim.
né? Que era um câncer muito difícil, não era um câncer comum, tanto que não tinha especialista no Brasil todo, só tem no HC Camargo, no Albert Einstein e no Sírio-Libanês, nos hospitais mais caros do Brasil, né? E ainda assim é muito raro, porque como não tem muitos casos no mundo, não tem especialista, não tem gente que faça a cirurgia de retirada se você for aprovado, né? Porque dependendo da quantidade diária que já tomou, você nem é aprovado para fazer cirurgia. E aí então são muitas variáveis. Mas esse médico falou: se eu fosse você, eu ia embora para São Paulo amanhã. Porque vocês já perderam muito tempo aqui, já tá muito tomado, né? Só que esse desespero ele não via na gente. Então a gente entrou naquele dia no carro e o meu marido olhou para mim, ele virou para mim e ele falou assim: olha, se você quiser, a gente vende tudo e a gente vai embora para São Paulo amanhã. Mas o Senhor me falou que ele já te curou. Porque enquanto eu ficava muito doente, ele sempre orava no meu ventre. Sempre orava, declarava vida. Eu tenho orações dele, eu postei também. Orações, ele falava em línguas, ele orava em línguas, ele declarava vida. Enfim, enquanto a minha barriga estava muito cheia de líquido, ele sempre fazia isso. E o Senhor, numa oração dessa, ele falou: não, ela já está curada. Ele falou: ela já está curada, e eu continuava com os sintomas, gente. Preciso que vocês entendam, porque muitas vezes a gente só quer crer depois que a gente vê alguma coisa. E a fé não é isso. A fé não é isso. A fé é ter convicção quando tudo diz que não, quando é impossível. E se nós vivemos o que nós vivemos, é porque nós confiamos que o Senhor tinha falado. E não naquilo que os nossos olhos viam, não naquilo que o médico falava, não naquilo que eu sentia no meu corpo, porque eu tinha uma falta de ar terrível por conta de estar cheia de líquido. E aí, quando ele falou aquilo, ele falou: mas se você quiser, a gente vende tudo, vai embora para São Paulo. Mas eu sei que o Senhor te curou e eu confio nisso. De certa forma, eu nunca ouvi o Senhor, nunca falou assim: não faça quimioterapia, não faça radioterapia, não faça nada. O Senhor nunca falou isso para mim. Nunca. Essa foi uma decisão minha. Que o meu marido falou: a escolha é sua. Mas quando ele falou aquilo, mas o Senhor me falou que te curou, pastora, foi um dia muito difícil. Foi o dia mais difícil da minha vida. Foi um dia com maior angústia que eu senti. Eu saí de lá, eu não respondi, mas eu vim assim, eu falei pra ele que eu queria ficar só. Eu não queria ver ninguém. Eu precisava que aquilo que eu tava sentindo, eu precisava colocar diante do meu Jesus, porque eu não tava dando conta sozinha, sabe? Aquela pressão, assim. Enfim, tudo aquilo que eu tava sentindo daquele dia, do dia do diagnóstico, foi um dia horrível pra mim, horrível. E eu vim pra cá, entrei no meu quarto, fiquei só. Eu falei: Senhor, eu não aguento, Jesus, isso. Eu coloco diante de ti esse fardo. E eu quero mais uma vez me comprometer contigo. Eu declaro que cada célula do meu corpo, ela está submissa à missão. Eu continuo confiando, Senhor, independente daquilo que vê, daquilo que eu vejo, Senhor. Eu me submeto à tua ordem, eu me submeto a quem tu és, eu me submeto ao propósito. Senhor, o meu ventre, ele tem uma aliança contigo. Nossa, ninguém pode tirar, Senhor. Ninguém, porque eu te entreguei. Existe uma aliança do meu ventre com o Senhor. Tudo que sair daqui, ninguém pode tocar. E se o diabo tocou, é com a permissão do Senhor. Mas é para envergonhar o inferno. Mas era um dia muito difícil. Eu tomei essa decisão. E eu lembro, na outra live que eu fiz, eu não falei, mas nessa mesma noite veio o meu pastor aqui para minha casa. E veio um grande amigo, e nós começamos a adorar o Senhor, nós começamos a adorar aquela noite. E eu falei: Senhor, assim como Ana orou, Senhor, que o meu filho seja a resposta para esse tempo. Porque eu continuo confiando na tua promessa, Senhor. Eu continuo me alegrando nesse momento, porque eu sei que tu vais fazer. E aí, isso foi no final do ano. Imagina, o ano faltava 3 dias, 2 dias pro ano acabar praticamente. E aí a minha barriga, que ela já enchia de 15 em 15 dias, eu tinha que ir pro hospital retirar, ela já parou de acumular, mas tinha líquido. Só que eu não precisei ficar mais indo. E aí eu comecei a declarar: já tô curada, já tô curada, já tô curada. E a minha barriga ainda tinha um pouquinho de líquido. E eu comecei a fazer xixi normal também.
Então eu percebia que aquele líquido estava saindo. E a única forma de retirar o líquido do peritônio era através da agulha que puxava, que fazia a drenagem. E aí em fevereiro, tá lá tudo nos destaques. Eu começava a falar, tô curada, eu creio que eu tô curada, tô curada, tô curada, tô curada. E comecei a voltar a trabalhar, comecei a ir pra vida, comecei a viver. E aí foi muito difícil, porque a minha família queria que eu tentasse, meus parentes, né, meus familiares queriam que eu tentasse ir para São Paulo, tentar algum tipo de tratamento. E por que eles queriam isso? Porque os meus amigos queriam isso? Porque isso era a esperança que eles tinham. E por amor, eles queriam tentar que eu tentasse me salvar. E eu sei que naquele momento eles não entendiam. E muitas vezes nós fomos questionados. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Que as pessoas falavam que a gente era doido, que a gente era fanático, enfim. E eu lembro que teve um dia, assim, no grupo da família, sabe? Aquele grupo da família, é, que eu falei assim, gente, eu não quero que vocês concordem comigo. Eu quero que vocês respeitem a minha fé. Eu decidi não fazer nada. E tudo bem se vocês não acreditam, tudo bem, não tem problema. Eu entendo vocês, mas eu creio. E eu quero só que vocês respeitem a minha fé. Não fiquem perturbando a minha mãe também, porque ela também não tem culpa. Porque se ela pudesse mandar em mim, com certeza ela ia me mandar para o tratamento. E a minha mãe mora comigo, né? Então eu via a minha mãe sofrer demais. Era muito, muito, muito difícil isso. E, enfim, os dias foram passando, eu fui começando a voltar a ter vida e a minha barriga parou de encher. E aí o que que eu fiz? Em setembro de 2022, eu voltei no médico. E eu falei, doutor, eu quero refazer a biópsia porque eu tô curada. Ele falou, Hannah, o que que tu tá fazendo aqui? Eu falei, olha, o Senhor tem uma promessa na minha vida, que Ele vai me dar meu filho. E eu sei que tudo que eu passei é para manifestar a glória do nome dele, porque ele me falou. Só que eu sei que eu preciso passar novamente por uma biópsia, porque as pessoas precisam de um papel para crer. Para mim não faz diferença, porque eu sei que eu tô curada, mas as pessoas precisam de um papel. E eu me submeto mais uma vez. E aí ele falou, Hannah, e se não for aquilo que tu tá pensando? Por que tu não deixa como tá? E se o resultado não for exatamente o que tu tá pensando? Eu falei, Deus proverá. Eu vou fazer. Vamos se submeter. Fiz dia 30 de setembro de 2022, resultado da nova biópsia. Ele sentou na minha frente e falou, tu já viu o resultado? Eu falei, eu vi, mas eu não entendi direito não, que eu vi lá que não há sinal de malignidade e eu vi processos inflamatórios. Eu não entendi não. Aí ele falou, Hannah, esses processos inflamatórios é porque eu fiz biópsia de 9 locais, inclusive do local que ainda estava cicatrizando da primeira biópsia. Então eu tirei do mesmo local que estava o câncer. Para não falar assim, não, ele tirou daqui, o câncer estava aqui e não pegou essa parte. Então eu tirei aonde ainda estava cicatrizando. Aí eu falei, ah, tá, entendi. Ele falou, Hannah, aconteceu o que você falou. Não, o mesotelioma desapareceu, o câncer desapareceu, você não tem mais câncer. Pastora, apesar de toda a fé do mundo, quando esse médico falou isso, é como se saísse um homem de 200 quilos da minha costa, assim, sabe? Eu comecei a chorar lá, me agradeci tanto, glorifiquei o nome do Senhor. E aí ele falou, olha, eu nunca vi na minha vida isso. E agora eu quero que tu sente aqui e me explique o que que foi que aconteceu. Eu falei, doutor, o Senhor tem uma promessa de Deus na minha vida sobre um filho. Mas o que eu posso lhe falar que aconteceu existe uma promessa, sabe a Bíblia? Existe uma promessa lá que ela é disponível para mim, para o Senhor, para qualquer pessoa. Que diz assim, ó, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso já aconteceu. Ele levou sobre si. Eu confiei nessa palavra. Ainda que eu passasse por tudo aquilo, ele me prometeu que ele levou sobre si. Então foi isso que aconteceu. É nisso que eu creio. Assim como ele crê nas coisas da medicina e o que está escrito nos livros, eu creio naquilo que o Senhor fala. E eu saí dali glorificando a Deus e falando assim, o dia que o Senhor precisar, o Senhor pode chamar pelo Deus da Hannah, que é o mesmo de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu saí dali e falei assim, ó, e eu vou lhe falar, nos próximos meses, pode aguardar, que o Senhor vai mandar o meu filho. Eu falei, não, eu tenho que ter calma. Tá bom. 3 meses depois, exatamente 3 meses depois, eu fiz sem nenhum outro tipo de tratamento, absolutamente nada.
Eu fiz o teste, né? E aí veio meu positivo, tão esperado, tão aguardado. Em fevereiro de 2023 eu descobri que eu estava grávida. Ele foi a segunda pessoa que eu peguei o resultado e mandei para ele. Eu falei, ó, não falei. Ele falou, ah, Hannah, muito feliz, enfim. E aí, eu já vim, quando eu peguei o teste, que eu saí do banheiro, eu já falei assim, amor, o Lucas chegou, a declaração. Todo mundo já sabia quem era o Lucas. O Lucas chegou, o Lucas chegou, o Lucas chegou. Porque o Senhor já tinha falado quem o Lucas era antes dele vir. O Lucas, ele vem sobre ele, ele traz sobre ele o sobrenatural do Senhor. Então eu sei que ele não é uma criança comum. O Senhor escolheu o tempo para ele vir, né? E eu sei que para mim é uma oportunidade, o Senhor me dá uma oportunidade de criar alguém que foi sonhado por ele. Eu sei que ele vai trazer para a terra, ele traz para a terra, né? Ele vai começar a manifestar prodígios, sinais, maravilhas. Eu creio, eu crio o meu filho para isso, porque se ele veio através de uma intervenção sobrenatural. Para ele vir não foi através de uma intimidade minha com meu marido. Ele veio através, não foi de forma natural. Meu filho veio de forma sobrenatural. Ele tem um testemunho que traz, que fala quem ele é. Meu filho, ele já vem com uma identidade muito clara desde o nome. O Senhor escreveu a história dele. Ele revelou para mim exatamente quem o Lucas é. Ah, olha aqui, olha, gente. O Disney é a cara da mãe dele. Ele é a cara da mãe dele. E ele vai. Gente, esse menino aqui, ele vai destronar o inferno. Ele vai trazer muita alma de lá. Eu tenho certeza absoluta. E eu peço ao Senhor, desde antes, desde quando eu estava gerando em mim um coração de uma mãe que gera para nações. Senhor, me capacita para ser a mulher que cria, que impulsiona ele para o destino dele. Sabe? Entregando tudo, entregando a minha maternidade, ela é entregue ao Senhor. Peço para o Espírito Santo me confrontar nas coisas que eu preciso ser confrontadas na maternidade, né? Para que ele me auxilie, me ajude, porque para criar alguém que foi enviado pelo Senhor, eu preciso da ajuda do precioso Espírito Santo. E hoje eu sou testemunha dessa fidelidade do Senhor. Eu não sei quantas de vocês já tiveram palavras na vida de vocês. Eu tive essa palavra sobre a maternidade em 2014, gente, há 10 anos atrás. Eu estou vivendo o que eu recebi há 10 anos atrás. E muitas vezes as pessoas sonhavam, eu te vi com filho, eu ia numa oração e a irmã vinha aqui, tô te vendo grávida. E eu guardava essa palavra no meu coração. Gente, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, é porque no dia mais difícil eu confiei. E um princípio fundamental aconteceu dentro da minha casa. Antes do dia mal chegar, o Senhor ele falou assim, ó, agora é chegado o tempo do cumprimento. Em 2021, ele falou que ele ia entregar o nosso filho, né? O meu marido teve uma visão e ele me deixou livre. E eu me submeti a essa visão. Eu decidi pela submissão, segundo a direção que o meu marido teve. E o que acontece? Princípio aconteceu. Nós juntos, como família, decidimos, Senhor, que tu decides para nós é melhor do que aquilo que nós decidimos para nós. Que se cumpra aquilo que tu falastes. Ainda que ninguém entenda. Ainda que ninguém entenda. Não interessa. Interessa é o que o Senhor diz ao teu respeito. Porque eu tinha esse médico e mais 3 oncologistas em Belém falando assim, ó, tem que ir para São Paulo, não tem jeito. E a chance de tratamento, tinha mais chance de eu morrer durante o tratamento do que ficar viva. Então eu tinha o meu corpo desfigurado, falando que eu estava doente. Eu tinha 4 médicos falando que eu estava doente. Eu tinha toda a pressão de amigos e familiares. E ainda assim, o que mais importava era o que o Senhor falava. E eu tô aqui para falar, meu Deus, se Deus fez comigo. Gente, eu não sou um exemplo, eu não sou Mel. Eu não sou... Não, que a pessoa vem e fala assim, eu queria ter... Olha, eu sou uma pessoa comum. Comum. Só que eu sou doida. Doida por Jesus. Eu sou doida, pastora, atrás do meu time. Eu sou doida. Não quero entender porque não tem lógica. Eu sou doida por Jesus. Eu confio no que ele fala.
É assim, é a coisa mais importante da minha vida, né? E é isso. E eu sabia que o Senhor faria porque Ele falou que faria. Mas eu sempre falei pro Senhor, Senhor, ainda que tu não faças, ainda que eu morra, eu sou tua. O diabo não me tem. O diabo não me tem. A minha vida é tua. Eu não tenho a morte porque o meu Jesus venceu a morte. Entende? Então eu não a morte pra mim, tipo assim, eu não tinha medo de morrer, eu não tinha em mim um pingo de medo de morrer. Eu não tinha. Tanto que teve uma vez que eu falei, eu tava tão tranquila com essa decisão de não fazer quimioterapia, de não fazer radioterapia, de depender 100% do Senhor, que eu falei, e aí o pessoal tudo agoniado, eu falei, Senhor, eu tô sendo negligente com a minha saúde? Porque se eu estiver sendo, eu vou para São Paulo, você não tem problema não. Mas eu tô tão em paz, é uma paz que eu não conseguia entender porque as outras pessoas não ficavam em paz. E eu falei, se eu estiver sendo negligente, Senhor, fala comigo. Eu não quero falar assim, eu não fiz, eu vou confiar no Senhor, e aí eu não quero fazer minha parte. Não quero isso. E isso essas respostas a gente só tem através de relacionamento. E o Senhor foi muito claro quando ele falou comigo. Ele falou, filha, em ti eu achei graça dentro do meu quarto, olhando para a cortina, eu falando com o Senhor, em ti eu achei graça. É que eu não tenho muitas pessoas com a fé que eu possa contar como a tua. Fique em paz. Aquilo foi o suficiente, pastora. Aquilo foi o suficiente, nada mais me abalava. E aí, a cura veio. Que dia? Não sei. Eu só sei que teve um dia muito importante, que eu não falei, inclusive, na outra live que eu fiz, mas foi muito importante. A gente recebeu um casal de pastores aqui. E eu não estava indo para a igreja nessa época, enfim, estava tudo conturbado. Foi em janeiro. E eles falaram assim: a gente trouxe um presente para você. E eu já tinha falado pro meu marido: amor, a gente precisa ceiar, a gente precisa ceiar, a gente precisa ceiar. E ele comprou o pão e o suco. E a gente tinha esquecido de ceiar. E eles chegaram com uma caixinha assim, conversaram, vieram consolar, viram que a gente estava bem, sabe? E eles falaram: tá aqui, olha, esse é o nosso presente. E eu ainda tinha líquido, eu não estava enchendo, mas ainda tinha líquido. Eu lembro que foi em 12 de janeiro, mais ou menos isso. Eles abriram e era ceia, e nós ceiamos daquele dia. Nós ceiamos com a consciência que ele levou sobre si todas as nossas dores. A partir daquele dia, o que tinha começou a sair. Então, provavelmente foi desde esse dia. E é isso, pastora. Se deixar, eu vou embora, viu? Falando de Jesus. Mas é isso, o testemunho é esse. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu tô aqui. Dentro desse testemunho, várias vezes eu fui amparada pelo Senhor. Tinha dias que eu ia fazer a paracentese, que é a retirada do líquido, e doía tanto, porque tinha que aplicar anestesia nas 3 camadas de pele. Então, às vezes, era muito dolorido. E eu lembro que tinha uma vez que uma médica, eu acho que era a primeira vez, que não era muito comum. Doeu tanto que eu pedi ao Espírito Santo. Eu falei, me ajuda a não desfalecer na fé, por favor. Enquanto estava doendo, que ela estava ali enfiando a agulha, eu estava com um fone escutando música e de repente eu deixava sempre o mesmo fundo musical para eu ficar orando, né? E de repente trocou e começou a tocar uma outra música, né, em inglês. E eu não estava entendendo, porque eu não sei falar inglês, só eu lembro que tava falando assim, baby boy, baby boy. E eu nem tinha me tocado que baby boy era menino, filho, menino. Era menino, significava menino. Só que eu fiquei assim, né? Aquilo me desconcentrou na oração. E depois eu fui olhar a letra da música. Eu sempre orei com aquele fundo musical. E foi a única vez na minha vida, foi a primeira vez que eu escutei. Simplesmente uma música começou a tocar aleatório lá no Spotify, né? E a música era uma música internacional que fala... Que é justamente... Mary, Did You Know? E a revelação é justamente sobre Maria, falando Maria com o filho, sabe? Gente, a coisa mais linda, começando a falar. Maria, você sabia que você beija a boca do homem que vai te salvar? Perdão, beija o rosto do homem que vai te salvar. Enfim, falando sobre, sabe? E aí, para mim, foi mais uma convicção, porque ali falava sobre maternidade, falava sobre gerar, sobre entender o que estava gerando. Para mim, foi mais uma resposta muito, muito linda do Espírito na minha vida, sabe? E é isso. Agradecer mesmo a oportunidade, pastora. Para mim é uma honra falar dele. Hanna, que é isso, Hanna? Você libera um testemunho desse. Meu Deus do céu! Que eu tava falando aqui no começo da live, gente, é tão gostoso, é tão maravilhoso a gente ouvir as maravilhas do Senhor.
Como isso é gratificante, como isso é edificante. E é tão bom a gente conhecer pessoas. Eu falei isso no começo da live, gente. Pessoas que falam a mesma língua, têm o mesmo entendimento, a mesma identidade, entende a identidade. É tão bom quando a gente está num ambiente que as pessoas se identificam, é o mesmo espírito. Você não precisa conhecer, porque o espírito conhece, ele te apresenta os amigos dele. Ai, que coisa linda! Eu fico maravilhada porque eu vivo essas coisas. Essa é a certeza que o nosso Pai quer que todos nós que estamos aqui, quem vai ver depois, tenha nele, ele é real. Amém. A fé, eu tive que escrever alguns tópicos aqui, gente, não é pregação, mas eu tive que escrever algumas coisas porque chamou a minha atenção e é a chave que vira, foi o que virou a fé dela no sobrenatural. Todos podem te falar ao contrário, mas você tem uma palavra. Você tem uma promessa. E quem te falou não é qualquer coisa. Não é algum amiguinho, não é... Não. É aquele que criou. É aquele que é criador de todas. Todas, sem vírgula. Não, todas as coisas. O que ele quer encontrar em mim, em nós, em todos, é a fé. Amém. É a fé que acerta, é a fé que vira a chave, é a fé que faz você chegar nos lugares, nas promessas, na manifestação, nos projetos, naquilo que ele tem na minha e na sua vida. É isso que o Senhor quer. E quando você falou assim, eu não sei quando veio a cura. Sabe quando? Quando chegou o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Você mesmo falou, quanto tempo eu não ceiava, quanto tempo eu não me sentava na mesa do Pai. Aí Deus, né, como foi falado no começo, aí Deus me deu, agora eu entendo por causa da palavra nessa tarde, né? Deus falava comigo lá em 1 Tessalonicenses, eu até iniciei a palavra com ela, 5, cadê? Tessalonicenses 5, a partir do 12. Capítulo 20, capítulo 5, a partir do verso 12, que começava falando assim, irmãos, acateis com apreço os trabalhadores, aqueles que trabalham. Eu comecei falando, você tem honrado? Você tem praticado o princípio de honra? Você tem sido grato por aqueles que trabalham na seara do Senhor? Naquele que é mestre, naquele que é doutor, aquele que Deus colocou na tua vida como ferramenta e instrumento? Para você participar do pão e do vinho, do corpo, do sangue, alguém teve que trabalhar. Alguém teve que se locomover. Alguém saiu da sua comodidade. Alguém se colocou no lugar de vocês. Alguém sentiu a dor. Hoje eu entendi porque que eu botei essa blusa. Cultive o amor. Tudo é profético, né? Porque eu me ligo em tudo. Cultive o amor aí. Tem 4 vasinhos. Cultive o amor. Entendeu? Alguém se locomoveu. Alguém foi até a tua casa. Tem alguém trabalhando na seara. Ainda tem trabalhadores. Ainda tem. Aí chegou lá e vira a chave. Você já tinha fé. A fé do sobrenatural. Você aguardou 10 anos. 10 anos que você precisou ter intimidade, preparo, habilitação. É um tempo que Deus te preparou para aquilo que ele entregar nas suas mãos. Gente, depois mostra o Lucas de novo. Ele é tão lindo. Ai, que vontade de apertar ele. Parece um anjo, gente, um anjinho. Lindo demais. Então, Deus, ele te entregou algo que é muito precioso. Eu entendo isso porque eu tenho um testemunho parecido com o teu. Eu também, pela medicina, não gero. Eu contei no meu testemunho interior. Depois é só o pessoal pegar e ver. E Deus falou, vou te dar, tu vai gerar. Amém. Vai gerar.
e serás Então, menina para honra e glória do meu a nome. gente vai orar aqui nessa madre. Oh, É agora à tarde. gostoso, gente! Olha, gente, as Vamos orar, bichinhas. amiga? Vamos orar? Então, assim, Deus Ah, fez na minha vida. E o segredo de tudo, Hannah, cara, submissão e obediência. Gente, você não tem noção. É o que Deus quer do seu povo. A submissão, a entrega total. Todo mundo pode ir contra você. Todo mundo pode dizer para você, Hannah, não faça isso. Tu é louca, tu é doida, tá sem visão. E tá, eles vão falar que você tá tudo. Mas você tem uma palavra. Que isso? Sustenta até o fim. amém. Posso morrer, mas eu tenho. Ele falou comigo. Essa é a Amém. resposta. Eu tenho uma palavra. Se tem pessoas falando para vocês que estão aí nessa live, Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. Sustente ela até o fim. Pode ser 5, 10, 8. Vai chegar o Aleluia. tempo. Vai chegar o tempo da promessa. E sabe quando ela chega? Quando tu menos percebe. Quando você está descansada. Quando muitas vezes parece que você esqueceu. É aí que ela chega. Ela chega e você fala assim, hã? Que? Sabe qual é a sua reação? Êxtase. Quando você recebe a promessa, você entra em êxtase com o Senhor. Tu fala assim, que isso? Me belisca, me dá um tapa, sei lá, faz alguma coisa. Que porque você não contou pra ninguém, você não falou com ninguém. Não. É o teu particular do quarto, é o teu altar que tu levanta pra ele, a tua entrega, é a tua oração, é os códigos, os comandos que ele te dá. Amém. E quando isso vem pra realidade, gente, não tem preço que pague. Quem entende isso sabe do que eu tô falando. Quando tu falou assim, eu sou doida, eu falei, eu também, eu sou maluca. Para andar comigo tem que ser doido. Para entender tem que ser doido. Não é só um doido que vai entender outro. Claro, gente, num bom sentido, tá? Porque as coisas de Deus, o Senhor fala que são loucas, né? Só vai entender quem anda no Espírito. Eu falei isso aqui no início. Espírito, se tu anda na carne, vai discernir nada. Não vai ver nada, você só vai criticar, você só vai até blasfemar, né? Mas quem é no Espírito, tá pegando, Amém. tá acessando, tá vendo. E pastora, E, gente, vou lhe fala, confessar pode falar. que Foi a impactado. cura do câncer, ela é um grande feito do Senhor. O Senhor me Sim. entregar o meu filho é um grande feito do Senhor, um grande milagre, né? 10 anos esperando. Mas o maior milagre que eu tenho na minha vida é a cura do meu caráter. Que era o Aleluia! mais impossível de acontecer. Para sustentar A o que tu mulher tem mais hoje. improvável. Olha aí, as improváveis. Tem umas aqui na live que ficam falando isso. Tu não vai falar mais isso. Ele me pegou, ele me sarou, sarou as feridas, sarou a minha mente, sarou a minha alma. Ele me fez Glória. nova, ele me lavou. O Senhor Aleluia. curou o meu caráter. Deus Ele tocou seja nos louvado. meus traumas, ele tocou nos abusos, Meu ele me Deus. curou em tudo, em tudo. E isso era o Aleluia. mais difícil dele fazer. A cura do câncer não foi o maior milagre. O meu filho não é o maior milagre. O meu casamento não é o maior milagre. Deus curar o meu caráter é o Glória maior a Deus. milagre. Eu preciso dessa conversão, eu preciso de lembrar de quem eu sou sem ele todos os dias. Porque facilmente a gente se perde. Facilmente a gente. Então eu preciso entender que se eu não estiver com ele, eu sei quem eu sou e eu não presto. Mas se eu estiver com ele, ele me faz uma mulher completamente diferente. Ele, eu sou outra pessoa nele, Glória. que é realmente a minha real identidade. Ele me faz mãe nele, uma mulher completamente improvável. Meu Deus, que coisa linda. É o exemplo da transformação. Isso é que o Evangelho faz em nós. Aleluia, Transformação do ser humano. Para
trazer para a formação do céu. Ai, Amém. meu Deus. É isso. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. Isso é poder de Deus. Isso é a manifestação dele. Que o Senhor seja sempre louvado na tua vida, Amém. na tua casa, no teu ministério. Pode se Amém. preparar, mãe de nações, irmã. Amém. É não é só mãe do Lucas, não. Não. Tem mistério aí, meu Deus. Amém. Vai gerar ainda muitos filhos espirituais. Muitos, Mães, amém, eu creio. mães, Sim, tô aqui pra gerar mulheres você. que estão Não é à toa passando que eu por tô isso. aqui. Meu Não é à toa que eu Deus. tô aqui. Quem o Senhor me colocou aqui é alguém que sabe a tua Sim. dor, que entende a tua dor. Sim. E é a autoridade. Aquilo que você vence, aquilo que você passa, gera em você autoridade. Foi por isso que o Senhor falou: começa a se expor. Começa a gravar, começa a falar. Você tem autoridade. Não é sobre cargos, sobre título, é sobre autoridade. Eu escondia a minha dor de todo Não pode. mundo. Eu escondia. E teve um tempo que eu falei assim: Não não, Senhor, eu pode. quero cura. Não pode. Comecei a expor, comecei a falar para todo mundo: sou estéril, mas vou gerar. Comecei a falar: o Senhor tem uma promessa na minha vida. E eu sou doida para ter filhos. Eu quero ter filhos. Eu quero ter muitos filhos. Eu não tenho medo de ter filhos. Não tenho... Senhor, se útero aqui, meu filho. Pode arriar filho, que eu não tenho medo de não ter condição, medo de não sei o que. Eu sei quem me guia, eu sei quem me dá. Porque eu vou temer ter filho. Para mim é uma alegria, para mim é uma honra gerar com a consciência que estou gerando para o Senhor. Não é para mim, não é para minha casa, não é para o mundo, é para o Senhor. Quanto mais filhos, melhor. E eu penso dessa forma. E aí eu comecei a falar, pastora, isso há uns 5 anos atrás. Comecei a me expor, comecei a falar que eu queria ter filho, sim. Queria ter filho, que eu sofria por isso, por não ter filho. Comecei a expor a minha dor, expor a minha dor, expor a Muitas minha dor. mulheres passam por isso. Muitas mulheres, muitos. Existe um submundo das mulheres que não geram. Desde os primeiros. Isso é uma dor muito grande. É uma dor muito O grande. Senhor, ele tem algo com as estéreis. O Senhor tem algo com as estéreis. Existe Mas ali. essa situação, Hannah, na tua vida, foi o próprio Deus que fechou a tua madre. O próprio Deus. Foi o próprio Deus que permitiu todas as emoções e sentimentos que você viveu para gerar algo em você grandioso e poderoso para que você está vivendo hoje. É verdade. Ele gerou a autoridade daquilo que você viveu para você ser uma chave de acesso na vida de pessoas. Amém. Saiba que tudo que você tem falado tem alcançado pessoas. Porque da tua boca sai autoridade. Amém. Não deixe que ninguém tente diminuir aquilo que o Senhor te entregou. Amém. Tá? As pessoas vão tentar calar, vão tentar, maluca, para, que isso que tu tá fazendo, tá, que isso? Tentar te desanimar, tentar, como o pessoal fala, né, botar um caminhão de água fria sobre você, mas permaneça, porque o que você fala é a autoridade do Senhor. Muitas mulheres serão alcançadas através da sua vida, tem sido, né? Creio que outras pessoas também vão assistir essa live, vai te procurar no direct, escuta bem, vai te procurar no direct, porque já tem te procurado e muitas mais vão te procurar. Deus, ele vai te dar um estabelecimento, ele vai te dar um local, um lugar, aonde você abrirá uma ONG, onde você vai tratar de mulheres, porque é o desejo do teu coração cuidar de pessoas, porque Deus colocou um amor, agora eu entendo por causa dessa blusa, Deus colocou um amor no teu coração para tu cuidar dessas mulheres, dessas pessoas que vão vir com traumas, que estão vindo feridas, que estão vindo com palavras, sentimentos, coisas que elas têm carregado ao longo da vida delas. E você, com a autoridade gerada pelo céu, você vai destravar a vida dessas mulheres. Deus vai te entregar. Eu não sei sua formação,
Eu não sei o que você faz da sua vida, eu não sei o ministério que você se move, tá? Daquele que o Senhor Cristo deu à sua igreja para servir a noiva, mas saiba que o Senhor vai preparar. Eu não sei se Deus já te deu ou já está em andamento, se Deus já te deu em visão, se Deus já está falando, mas Ele vai te dar um local. Onde vai Amém. ser uma referência, vai ter um nome, e as pessoas vão saber aonde ir, pessoas vão indicar, pessoas vão falar assim, procura a Ana, olha, o teu telefone vai ser um telefone que vai ser muito chamado. Olha, liga pra Hannah, chama a Hannah, ouve o que a Hannah tem pra te falar, olha o testemunho, Aleluia. entendeu? Amém. Por Eu isso que o teu recebo. caráter foi transformado, Amém. porque o que o Senhor vai te entregar não pode ser corrompido. Amém. Não pode. Alianças também não, porque pessoas depois que vê vão querer se aliançar para poder usufruir, para poder tirar, para poder e o teu foco é naquilo que o Senhor te entregou. Porque Amém. nunca vai ser sobre isso, dinheiro, vai ser sobre as almas que pertencem ao Senhor. Amém. A live não era nem para isso, né, gente? Mas o Espírito faz como ele quer. Ele fala como ele quer, ele opera como ele quer, como eu disse no começo e repito. Esta página é dele. Mulheres com Espada é dele, né? Servimos a ele, tudo é para ele, por ele, para ele, todas as coisas. Amém? Amém. Eu quero agradecer a tua vida por estar nessa disponibilidade de atender aos céus, não a mim, aos céus. Essa convocação, porque tem mulheres que não têm coragem de contar. Me chama no privado, conta, mas, ai, pastor, eu não estou preparada para gravar uma live. O nome do Senhor está sendo engrandecido. Não podemos ocultar, não podemos esconder as maravilhas, o poder, prodígio, que é aquilo que ele faz. A igreja hoje está tão banalizada que a igreja não acredita mais nas maravilhas, nos prodígios. Se você falar assim, cresceu um osso, os olhos foi reconstruído, a irmã era cega, o fulano era surdo, fulano não andava. As pessoas não acreditam mais. Ela era estéril. Duvido. Não, ela fez uma cirurgia, ela pagou. Não! Foi o Senhor que operou. E sabe o que é pior? Muitas vezes as pessoas que conhecem Jesus. Estão muito longe dele. Muito longe. Muitas vezes as pessoas não têm essa entrega, essa convicção de entregar mesmo, sem garantia. Você sem garantia. precisa ter. A chave do relacionamento com Deus é ter convicção. É ter convicção, Ainda que tu não tenha garantia física, porque as não pessoas... Tá vendo, não tá vendo. Não, pelo aí, contrário. Tu não tá vendo nada. Tudo diz que não. Mas tá dentro de você assim. Continua. Fica. Permanece. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vai acontecer. Amém. Meu Deus, que coisa linda, Jesus. Deus seja louvado. Me permite, eu fico maravilhada, pela papai. tua vida, pelo projeto. Sim, meu Deus. Para sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer. Eu declaro que Tu és Senhor sobre a nossa casa, Tu és Senhor sobre a nossa vida, Tu és Senhor sobre o nosso projeto. Pai querido e Pai amado, eu te apresento a vida da Tua serva nessa hora, Senhor. Pai, quantas vezes, Senhor, oraram por mim? Pai, quantas vezes eu fui acalentada por alguém, Senhor, quando eu mais precisava. Pai, eu creio que essa tarde não é uma tarde à toa, Senhor. Eu creio que essa conexão foi estabelecida por Ti. Nessa hora, Senhor, com a autoridade que Tu me deste nessa terra, não porque eu mereço, mas porque eu creio no sangue de Jesus derramado naquela cruz. Se eu estou viva, se eu estou aqui, se eu gerei, se eu continuo gerando, é porque aquele sangue foi derramado. E nós confiamos nesse sangue. Nós, em comum acordo, todas as pessoas que estão online, eu e a pastora estamos aqui concordando com a missão de Jesus naquela cruz, concordando que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos saradas.
Nós, em comum acordo, Senhor, confiamos, Senhor, que é chegado um tempo de uma geração que vem segundo o teu propósito. De uma geração que nasce, Senhor, segundo a tua intervenção. Pai, se não tiver a tua intervenção, Senhor, nós não queremos. Nós não queremos filhos que são gerados para nós, Senhor. Nós não queremos filhos que são gerados para o mundo. Senhor, dai-nos filhos. Rebalaço, gandalabara, que são gerados para corresponder, Senhor, o teu tempo, a tua expectativa. Senhor, que nos nossos filhos haja um amor em missões, Senhor. Que haja nos nossos filhos, Senhor, aqueles gerados em ti, por ti e para ti, Senhor. Que haja um amor pela tua justiça, a justiça do reino de Deus. Senhor, dai-nos filhos, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome nessa terra. Eu oro pela vida dessa mulher, Senhor. Abre a madre dela em nome de Jesus para esse tempo. Que ela gere para esse tempo, Senhor. Que venha uma menina linda, Senhor, que nos olhos dela reflitam o teu amor e a serenidade do teu Espírito Santo. Que toda vez que essa mulher amamentar a filha dela, Senhor, ela possa se sentir amada por ti. Que ela lembre todas as vezes, cada uma delas, Senhor, que foi tu. Foi tu quem deste, Senhor. Eu oro pela vida dela, Senhor. É tu quem conheces a casa dela, a condição dela, o coração dela, Pai. Que o teu Espírito Santo vá para uma intimidade mais profunda, Senhor. Revela o teu coração, Senhor, para ela. Revela o teu caráter para ela, Senhor, nessa tarde. Para que aquilo que ela venha fazer venha frutificar cada vez mais. Eu declaro que ela é uma mulher frutífica, Senhor. Hoje ela já está gerando e já tem frutos para o teu reino, Senhor. Mas a partir dessa tarde, Senhor, nós declaramos que nós destravamos, Senhor, os filhos que serão gerados sobre o ventre dela, Pai, para a glória do teu santo nome. Eu oro também por cada pessoa dessa live. Você que tem projetos que estão parados, que estão engavetados, em nome de Jesus. Eu oro agora para que eles tenham vida, que eles glorifiquem o Senhor, para que todos os teus projetos estejam sujeitos ao Senhor para esse tempo, para que eles glorifiquem e que eles, através dele, mais pessoas possam ser alcançadas, mais pessoas possam ser amadas. Senhor, eu oro por todos nós. Põe em nós um coração, Senhor, que ama a caridade, Senhor, que ama servir, Pai. Põe em nós um coração que ama a servidão, Senhor. Para nós é tão difícil isso, Senhor. E nós declaramos que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, de nos colocarmos no lugar dos outros, Senhor. Dai-nos em nós, Pai, empatia pela vida do próximo, Pai. Que possamos amá-lo, Senhor, como amamos a nós mesmos, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor. Nós precisamos e nós já agradecemos, porque sabemos que tu ouve as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do precioso Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Amém. Deus, que lindo. Essa é a presença do nosso Pai. Amém. Deus Amém. seja louvado. Obrigado, Hannah. Obrigada. Obrigada a todos Agradeço. que estiveram aqui, vão estar conosco. Shalom, shalom. Que Deus os abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.